Fala galera, hoje é dia de A Piada Mortal. Foi escrita por Alan Moore em 1988. É o mesmo criador de Watchmen e V de Vingança. Muitos consideram que essa história é a história definitiva da origem do Coringa. Esse HQ ganhou muitos prêmios. Em 1989 ganhou como melhor história gráfica e apareceu em 2009 como uma das histórias mais vendidas na lista do The New York Times. Resumindo a história, o Coringa fugiu mais uma vez do asilo e agora está arquitetando um plano para mostrar para todo mundo que qualquer pessoa que tenha um dia ruim possa se tornar um louco, um maníaco igual ele. E ele tenta provar isso usando a pessoa mais sensata de Gotham, que é o Comissário Gordon. Essa história ela é dividida em duas partes, só que no meio ela tem os flashbacks da história do Coringa. Então ela tem as histórias normais e os flashbacks, que são em preto e branco. Eu vou contar a história para vocês em duas partes. Primeiro eu vou contar o tempo atual que se passa a história, a realidade, e depois a segunda parte eu vou contar os flashbacks, o passado do Coringa. Então senta aí pra história. Senta que lá vem a história. O Batman vai até o asilo Arkham para conversar com o Coringa, para tentar entrar num acordo aí, tentar resolver as coisas de uma vez por todas. Porque ele fala que em algum momento ou ele vai matar o Coringa ou o Coringa vai matar ele. E ele não quer ter o sangue do Coringa nas mãos dele. Só que quando ele chega na cela para conversar com o Coringa, ele percebe que aquela pessoa não é ele. Aquela pessoa que tá lá é o cara de barro que tá fantasiado como Coringa, fingindo ser ele. E o Batman percebe e tenta tirar dele a todo custo para saber onde o Coringa de verdade está escondido. A cena então muda agora pro Coringa real. Ele tá num parque de diversões, ele tá comprando esse parque, porque na verdade ele mata o vendedor e fica com o parque pra ele. O Coringa então aparece na casa do Comissário Gordon, e lá na casa tá o Comissário Gordon e a Bárbara Gordon, que é a filha dele. A Bárbara Gordon, ela é a Batgirl, e depois desse incidente da Piada Mortal, ela vira a Oráculo, que é a pessoa que dá as dicas pro Batman, que entra em contato com ele. Ela é a pessoa que fica no computador procurando informações para ajudar o Batman nas missões dele. O Coringa então chega e assim que a Bárbara abre a porta, ele dá um tiro na cintura dela, na região do abdômen. Só que esse tiro pega também na espinha dorsal dela. Esse tiro acaba deixando ela paraplégica. Nisso ele invade a casa e os capangas dele começam a dar uma surra no Comissário Gordon. Enquanto isso, dá a entender que o Coringa ele estupra a Bárbara Gordon. Mostra ele abrindo a roupa dela e ele tira fotos do ato que ele vai fazer. O Batman então visita o hospital para ver o estado da Bárbara e ela revela que o Coringa levou o pai dela para algum lugar que ela não sabe aonde, e que ele fala que ele quer provar uma coisa. O Coringa então começa a torturar o Comissário Gordon lá naquele parque no começo da história que ele acabou roubando do vendedor lá que ele matou. E ele tortura tanto fisicamente quanto psicologicamente, porque ele coloca as imagens do estupro da Bárbara para o Comissário Gordon ver e deixar ele cada vez mais insano. A ideia do Coringa nessa história é deixar o Comissário Gordon insano. Essas cenas da tortura do Gordon são muito fortes, são muito bem desenhadas nessa história, são bem gráficas, são umas imagens bem pesadas assim. O Batman acaba descobrindo então o paradeiro do Coringa e ele vai até o parque. E aí ele começa uma briga com o Coringa. O Batman então consegue salvar o Gordon. E mesmo assim, depois de toda a tortura que ele sofreu, o Gordon ainda tem a sanidade de falar que ele quer que o Batman prenda o Coringa pela lei. Ele não quer vingança, ele não quer que o Batman mate o Coringa. Ele quer que a lei seja aplicada. Ele enfrenta então o Coringa na sala de espelhos. Obviamente o Batman ganha a luta entre os dois. E ele começa a falar que ele quer acabar com essa vida de gato e rato, de um caçar sempre o outro, que eles vão acabar se matando e que alguém vai acabar com o sangue do outro nas mãos. E ele ainda fala que ele pode ajudar o Coringa a se reabilitar.
mas o Coringa fala que já é tarde pra ele e não tem mais volta. E que isso fez ele lembrar de uma piada, que é a piada do título, que é a piada mortal. Ele fala a piada que tinha 2 loucos no manicômio, que eles estão fugindo pelo telhado e um deles pula de um telhado pro outro. E o outro louco, ele fica com medo de atravessar esse telhado, que ele tem medo de cair. Então o louco que já pulou, ele fala: eu tenho uma lanterna, eu vou iluminar um feixe de luz e você passa por cima. E o louco que tá do outro lado lá com medo, ele fala: não, você tá maluco? Vai que você apaga a lanterna no meio do caminho. E aí o Coringa começa a rir muito. E nessa hora então o Batman, ele esboça um sorriso e ele começa a gargalhar junto com o Coringa. Nessa hora então o Batman pega o Coringa pelo ombro ou pelo pescoço, não dá bem pra entender porque a imagem é como se fosse uma sombra. E as imagens começam a abaixar e mostra as sirenes dos policiais chegando e as risadas desaparecem. Então ninguém sabe ao certo se nesse final da história o Batman matou ou não matou o Coringa. Esse é o final da história do tempo atual. É bem forte você ver essas cenas do Coringa tentando fazer o Gordon ficar insano, ficar maluco por tudo que ele faz, por tudo que ele mostra. E mesmo assim, o Gordon, ele consegue manter a razão dele e não entrar nesse jogo do Coringa. E o Coringa então no final, ele não conseguiu provar o ponto dele, que era que qualquer pessoa só com um dia ruim consegue ficar insano igual ele. A segunda parte da história então são os flashbacks mostrando a origem do Coringa. A imagem então mostra um comediante mal sucedido, que ele chega na casa dele, a esposa dele tá grávida, e ele fala que o dia dele não foi muito bom, que a apresentação dele não foi das melhores, que ele errou várias piadas e não foi legal. E eles estão passando por sérios problemas financeiros, só que a esposa fica do lado dele, apoiando ele até o final. Ele então se junta com alguns outros criminosos que oferecem um trabalho para ele. Já que ele era assistente de laboratório antes de tentar a vida de comediante, esses criminosos querem entrar nessa indústria de química que ele trabalhava, e com a ajuda dele, por já conhecer a indústria, seria mais fácil para roubar os produtos que eles queriam. Ele fala então que ele nunca cometeu um crime, mas que ele está disposto a fazer isso, já que ele está passando por muito problema financeiro e além de tudo agora ele está desempregado. Eles oferecem então um tipo de máscara que é um capuz que é usado por um criminoso, que é o capuz vermelho. E eles falam para ele ir com um terno e com uma gravata borboleta, que é a marca registrada desse criminoso. Porque se alguma coisa sair errado, quem vai levar a culpa é o capuz vermelho, não ele. Ninguém vai saber quem era ele ali na verdade. Nesse momento então alguns policiais chegam aonde eles estão fazendo a reunião lá e dão a notícia que a esposa dele sofreu um acidente com um aquecedor de mamadeira e acabou morrendo. Com isso então ele não quer nem participar mais do crime, porque a intenção do crime era conseguir dinheiro para sustentar a família dele, para sustentar a mulher que estava grávida. Mas mesmo assim os criminosos convencem ele que se ele não for para fazer o acordo que ele já se propôs a fazer, ia ser pior para ele. Chega então o dia do crime e eles entram na fábrica, só que um segurança que trabalhava nessa fábrica acabou vendo eles e começa a atirar e chamar a polícia. Nesse momento então eles começam a fugir e o Batman aparece e confronta esse cara que ele acha que é o Capuz Vermelho. Inclusive você percebe que nessa época é bem o comecinho da carreira do Batman aí. Tanto que os policiais nem conhecem, eles até falam: ah, esse cara é o cara da lenda lá, do homem que é um morcego. E na fuga então, para tentar se salvar do Batman, o Capuz Vermelho, ele pula num rio de produtos químicos. Só que a hora que ele sai desse rio, tava cheio de produto químico. Ele sai, ele tira o capacete e a pele dele tá inteira branca. O cabelo já tá verde e a roupa dele, que era um terno preto, agora ficou roxa. E ele já sai com a aparência que o Coringa tem até hoje. Nesse momento então você já vê que ele ficou totalmente insano. Ele teve o dia ruim dele. Ele teve a morte da esposa e do filho, além de ser ameaçado pelos criminosos para cometer esse crime que ele não queria mais fazer, e de ter se jogado num rio com produtos químicos e ter ficado totalmente desfigurado, totalmente deformado. E é por isso então que ele tem esse pensamento que basta um dia ruim para tornar qualquer pessoa, qualquer ser humano, uma pessoa completamente insana.
O que eu acho dessa história, eu acho que não só eu, além do que essa história ter ganho vários prêmios, é sem dúvida uma das melhores histórias, se não a melhor história do Batman, e com certeza absoluta a melhor história do Coringa, que realmente é usada até hoje em algumas histórias, em alguns outros HQs é citado, inclusive tudo que aconteceu nessa história foi transportado para outras mídias, por exemplo, para jogos e para filmes. Eles usam bastante algumas consequências que aconteceram nessa história, principalmente com o Coringa e com a Batgirl. Na Comic Con desse ano, de 2015, que aconteceu em julho, foi anunciado que essa história vai ter uma adaptação em formato de animação que vai ser lançada no ano que vem, em 2016. O elenco não foi confirmado, mas tem rumores aí que o dublador oficial do Coringa, que é o Mark Hamill, o Luke Skywalker da primeira trilogia que foi lançada do Star Wars, que ele tem interesse em voltar da aposentadoria aí só para dublar o Coringa mais uma vez nessa história. Galera, esse encadernado de capa dura aqui foi lançado pela Panini. Atualmente está esgotado, mas se você dar uma caçada, uma procurada, você pode ser que encontre ele em algum lugar ainda para venda. Se você encontrar, compre, porque vale muito a pena. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês lerem essa história em formato digital. Se vocês não conseguirem achar ou não quiserem comprar, mas quiserem ler ainda a história mesmo assim, vale muito a pena. Então é isso, galera, muito obrigado, deixem um comentário aqui nos comentários embaixo do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal, compartilha nas suas redes sociais, que ajuda bastante, comenta o que você está achando dos vídeos, se você tem alguma sugestão para outros assuntos ou para melhoria do canal, deixa escrito aí. Então obrigado, valeu e até mais.